Todos jovens, jovens. Vamos lá, vamos lá. Todos jovens. Se você não é da igreja, venha também. Vocês que estão aqui na frente, olha aqui para mim. Nós vivemos numa pós-modernidade. A geração nossa é uma geração da modernidade. Mas essa geração ela não pode perder o temor do Senhor. A reverência, a prudência, a diligência. Deus, Ele conta com vocês. Deus quer usar vocês. Mas você precisa dar uma resposta para Ele. Você precisa responder ao comando dele. Não é só vir aqui e receber a oração, mas dar uma resposta para Ele. É na segunda-feira, quando você estiver diante daqueles que Deus colocou você para estar, você vai dar uma resposta para Ele. Você é a resposta de Deus para essas pessoas. Somos a geração que busca o avivamento. Sabe, irmãos, a gente precisa responder, agir. Cansei de vamos buscar o avivamento, irmãos. Deus já te deu as direções necessárias para você fazer. O que eu preciso? Fazer. Obedecer. É isso que nós precisamos fazer. Jovens ousados na palavra. Jovens que são famintos pela palavra. Jovens que se dedicam a se debruçar nas Escrituras. É hoje. Hoje vai marcar o seu dia. Acabou esse tempo de não ler a palavra. Acabou esse tempo de não orar. Eu não tenho tempo. Você tem tempo. Você pode. Deus, Ele quer uma resposta. Deus anseia por essa resposta. Ele quer nos usar. Acabou esse tempo da mesmice, do superficial. Que não é só para você, mas para aqueles que Deus colocará diante de vocês. Ouça.
ousadia, intrepidez. Chama os pastores. Esse é o tempo de mais profundidade, mas esse é o tempo. Sim, disciplina, diligência, Pai, vindo sobre a sua vida, para que ela possa corresponder com obediência, Pai, aos teus comandos. Sim, Pai, ela não vai, Senhor, relutar contra isso. Sim, ela responderá rapidamente. Obediência, Senhor. Temor sobre a sua vida. Temor sobre a sua vida. Temor sobre a sua vida, Pai. Sim, Pai, vindo sobre ela. Vindo sobre ela.
Porque nós servimos ao Deus difícil, mas e eu, assim diz o Senhor, sou eu que vou fazer cada projeto, cada desejo, cada desígnio do coração. Quando está alinhado à palavra do Senhor, Ele irá acrescentar. Em nome de Jesus, recebe uma unção nessa noite, uma unção de conquistas, uma unção de avanço, saindo do natural para o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Você é uma jovem forte. Você é uma jovem temida. E Deus muitas jovens que estão lá fora precisam de você. Deus te chama para levantar pessoas. Deus te levantou para levantar jovens que estão morrendo, jovens que estão caídos, jovens que estão desejando se suicidar. Você vai ser o alívio da vida dessas pessoas. Jovens que estão em depressão, jovens que estão desiludidas, jovens que estão em
Sobre a vida de outros jovens, sim, que eu te mostrarei através do meu Espírito. Ah, você não conhece, não sabe de onde é, mas eu te darei os nomes, eu te darei de forma nítida, sim, e você responderá, obedecerá à voz do meu comando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sim, Pai. E se mobilizando sobre a sua vida, e ela sendo obediente, você não colocando ao teu comando, em nome de Jesus. Você não vai estar por aí. Você não é atrás de Cristo. Você é uma casa. Estabelece. Muitas propostas poderão chegar para você. Muitas propostas pessoais, mas eu já fiz a tua palavra atrás. Ele tem desejo, desejo das coisas que ele oferece. A rejeição dele, mas a cada dia. Ele é zeloso. Ele é zeloso. O seu próprio negócio, administrando o seu próprio negócio.
Por quê? Porque você tem uma aliança com o Todo-Poderoso. E dinheiro não é problema para Deus. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele irá acrescentar em sua vida. E quando você estiver lá, você vai lembrar: foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. E aonde você estiver, a palavra de Deus ela tem que estar na sua boca e no seu coração para impactar outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Uma unção sobrenatural nessa noite. E conquistas. Uma unção sobrenatural para avançar nos planos e nos propósitos de Deus para a sua vida. É Ele quem faz. É Ele que vai fazer. Não olha a tua força, não olha a tua condição financeira. É Ele quem faz. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Você pode sentar. Obrigado. Deus é bom, irmãos. Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, eu tenho muito temor sobre a palavra de Deus. E a gente precisa dar respostas ao seu comando. Amém, queridos? Amém. Às vezes a gente é muito diligente na liturgia, mas a gente precisa se entender com o Espírito. Ele é o Senhor. Amém. Amém. A honra, toda a glória para Ele. Se estamos aqui é por Ele. Amém. Se respiramos é por Ele. Amém. Se temos saúde é por Ele. Amém. Se temos uma família é por Ele. Amém. Se temos um trabalho é por Ele. Tudo é por Ele. Amém. Aleluia. Aleluia. Se você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16, a partir do verso 21. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você está empolgado? Amém. Esse é o ano que Deus ele vai fazer prodígios e maravilhas, querido. E esse é o ano de prodígios e maravilhas. O poder de Deus se manifestará, sim, no nosso meio. Amém. Na sua casa. Amém. Nos seus parentes. Amém. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E isso parte por temor, meu irmão. Amém. Vivemos numa modernidade hoje, uma pós-modernidade, né? Que muitos acham que podem fazer tudo em nome de Jesus, em nome do Senhor. Mas quando a gente vai se basear nas Escrituras, irmão, falta temor. Amém. Falta temor. Deus quer nos usar, irmãos. E Ele vai nos usar, irmãos. Amém. Mas parte de um temor e seu em entender isso. Amém? Amém? Amém. Seja empolgado com a palavra de Deus. Amém. Em Deus. Amém. Que Ele corresponde à sua expectativa. Aleluia. Verso 21 diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer dos anciãos, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda,
Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Jesus aqui. Amém. Sabe, queridos, os discípulos receberam um comando de Jesus. Ele estava compartilhando para os seus que ele ia morrer, que ele precisava se sacrificar. E Pedro, vendo e ouvindo aquilo, achou que estava agindo com compaixão para com Jesus. Mas era necessário, fazia parte do traçado de Deus, que ele morresse em nosso lugar e que ele padecesse no nosso lugar. E aqui no verso 24 ele diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Vamos parar aqui. Jesus dá um comando aos seus discípulos. De você negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É deixar de lado a sua vontade. Assim como Jesus negou a si mesmo. Aonde ele disse: se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feito a minha vontade. Eu me nego, porque eu quero obedecer ao teu comando. Amém. Negue-se a si mesmo. Negue a si mesmo. Negue as suas vontades. Amém. Negue o seu eu. Negue o seu ego. Negue a sua vaidade. Negue-se a si mesmo. E há uma necessidade, irmãos, de entendermos isso. Uma vez nascido de novo, pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus, fomos justificados, nos tornamos justos diante de Deus. Amém. Mas esse justo pratica a justiça. Amém. E esse justo nega a si mesmo. Amém. E a gente precisa meditar sobre essas verdades. Estamos na graça, mas a graça não é, irmãos, não é liberalidade para você fazer aquilo que você quer fazer. A graça, irmãos, te chama para um nível de santidade. Amém. Há uma necessidade de você se santificar em Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso são verdades da palavra de Deus. À tarde, falando sobre o sacrifício de Jesus. Ele pagou todos os nossos pecados. Mas não é porque ele pagou todos os nossos pecados que não vai exigir de nós, irmãos, responsabilidade, temor. Em todos os dias, você negar suas vontades. E todos os dias é colocado diante de você sugestões, oportunidades. E precisamos negar a nós mesmos a nossa vontade, para fazer a vontade do nosso Pai, do nosso Senhor. Jesus é Senhor, e a palavra quando diz Senhor no grego é Kyrios, Senhor, Lorde, Mestre.
e somos filhos, mas também somos servos. Mas também somos escravos. Escravos do pecado, mas escravos de Cristo. Ele é o nosso Senhor. Quando você vai estudar no contexto cultural da época, irmãos, era típico fazer o quê? Ter escravos. Em algumas traduções, um servo, porque o cotidiano de oração, a palavra traz uma conotação moral. Mas o original é escravo. Não é servo, é escravo. Escravo não tem vontade. E todo escravo tem um senhor. E todo senhor tem um escravo. Somos escravos de quem, irmãos? Do Senhor. E se Ele é o teu Senhor, você obedece. Amém. Mesmo que a sua vontade é de não obedecer, mas porque você sabe que tem que fazer a vontade dele, você obedece. Porque você o ama. Aleluia. Aleluia. Precisamos, irmãos, meditar sobre essas verdades. Amém. Não é o evangelho coaching, não é o evangelho que vai dizer para você isso ou aquilo, mas vai falar a verdade, irmãos. É a verdade que liberta, irmãos. É a verdade que salva, irmãos. É a verdade que te coloca no lugar que Deus quer que você esteja. Amém. No lugar. Glória. Mas queremos sim, Deus vai nos usar. Deus vai nos usar, mas não é de todo jeito. Amém? Amém. Vamos lá. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Oh, glória. Tome a sua. A conotação de cruz é morte, assim como o pastor César falou à tarde. E deixa eu te falar, a cruz que ele está falando não é uma cruz de peso. Amém? Amém. Jugo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de você morrer para você mesmo. Amém. Diga para o seu irmão, morra. Morra. Não, você não falou com vontade não. Diga assim, morra. Morra para a sua vontade. Amém. E eu tenho certeza, irmãos, quando a gente morre para as nossas vontades, Deus nos encontra no lugar de obediência. Amém. E Ele vai usar de uma forma extraordinária a nossa vida. Amém. Porque Ele encontrou um servo dele. Ele encontrou um escravo que Ele pode usar. Oh, aleluia. Isso é extraordinário. Isso é espetacular, irmãos. Mas nessa geração de hoje, a gente vai no self-service. Vai na palavra, pega aquilo que a gente quer ouvir e praticar. Mas o evangelho, queridos, é o todo. Amém. Não é só uma parte, é o todo. Amém? Amém? E a gente precisa entender isso. Porque a verdade, queridos, ela vai de encontro àquilo que estamos falhando. Porque eles querem continuar fazendo as suas vontades.
Mas eu vim nessa noite para te dizer, você precisa negar a si mesmo. Amém. Eu preciso negar a mim mesmo. Amém. Todos os dias, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por mim, por minha causa, achá-la-á. Olha que coisa interessante. Não é você que se salva por si só. Amém, queridos? Amém. Não é o que eu faço, mas é aquilo que ele fez. Mas há uma necessidade de eu, o quê? Morrer para mim mesmo. E assim eu encontro vida nele. Amém. Eu encontro a vida, que é ele. Quantos estão dispostos a negar a si mesmo? Amém. Porque a gente acha que negar a si mesmo é quando entregamos a vida ao Senhor. E não, irmãos, não caia nessa cilada. Sim, precisamos continuar todos os dias, porque o teu adversário, ele não desistiu. Ele anda ao nosso derredor, procurando nos estragar. E a gente precisa estar orando e vigiando. Ligado no Espírito, para não cair em ciladas do diabo. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Eu fico muito meditando sobre isso. O que eu darei ao Senhor? O que eu vou apresentar ao Senhor? Pergunta para o seu irmão, o que você vai apresentar ao Senhor? Todos nós vamos passar pelo juízo de Deus. Um dia passaremos pelo juízo de Deus. E as nossas obras precisamos apresentar a Ele. Amém. Então, o que vamos mostrar para o Senhor? Quais são as nossas obras? Sabemos que as obras não salvam a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Como nascido de novo, você precisa ter obras. Amém. Fé sem obras é uma fé morta. Amém. Rapaz, fulano é crente, é? Rapaz, não sabia não. Irmão, se você é crente, você precisa dar respostas. Amém. Você precisa ter ações. Amém. Você precisa ter frutos. João 15 fala, eu sou. Porque ele está dizendo o seguinte, existe outras que não é verdadeira. E aonde você está enxertado? Se eu estou enxertado na videira verdadeira, eu vou dar fruto. Ações. Atos de justiça. Como eu digo que sou crente e a pessoa chega na minha casa e eu nego uma ajuda. Isso é um ato de justiça? Isso é um ato de injustiça. O Deus a qual você serve é um Deus justo.
Como o pastor pregou nessa tarde. E ele age em justiça. E você foi justificado. Você se tornou justo. E você precisa praticar a justiça. O mundo clama por uma resposta. Você é a resposta. Você tem a resposta. Chegou o tempo de sair de trás das cortinas, irmão. Diga para o seu irmão, chegou o tempo. De sair de trás das cortinas. Precisamos de jovens que falam a verdade. Precisamos de jovens que vivem a verdade. Precisamos de pessoas que praticam a moralidade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Amém. Ele está aqui. Alinhando coisas. Arrependimento vindo sobre a sua vida hoje. Arrependimento vindo sobre a sua vida hoje. O que eu preciso me arrepender? Deus quer nos usar. Mas eu costumo falar, Deus não usa outdoor de pecado. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Verso 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aleluia. Glória a Deus. Há uma necessidade de negar a si mesmo. Sabe, o apóstolo Paulo, ele negou a si mesmo. E é um homem para nós nos espelharmos. Amém? Amém. Como um servo de Deus, como um escravo de Deus. Abre lá em Efésios. Efésios capítulo 6. E o verso 5. Efésios capítulo 6 e o verso 5. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. A palavra servo é a palavra doulos. Escravo. Amém? Amém. Servo. Servos de Cristo. Fazendo de coração a vontade de Deus. Que nós, queridos, possamos ser sinceros com Deus.
sinceros em agradar a Deus. Amém. Sabe o que tem acontecido nessa geração? Homens que se vendem para agradar outros homens. Pelo status. Não é mais conexão, é network. E não podemos cair nessa cilada, irmãos. Servos de Deus, agradar ao nosso Senhor. Quírios, Senhor, Mestre. E quando entendemos que nós, escravos de nossa vontade, e dele, irmãos, como não acontecerá os prodígios, as maravilhas, os milagres? É isso que tem faltado. As pessoas estão brincando. É moda dizer que é crente. No meio da mídia, dizer que é gospel. Não, irmãos, precisamos ser sérios. Amém. Amém? Amém. Precisamos ser sérios. Jesus é Senhor. Amém. Deus é Pai, mas Jesus é Senhor. Sabe, a gente vê Deus como uma mãe. E entenda isso. No seu trato, no seu cuidado, no seu talento. Mas Jesus é Senhor. Amém. Ele manda e nós obedecemos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem obedecido a palavra, irmãos? É uma mente de refletir. Você tem dado respostas rápidas à palavra de Deus? Ali, com a palavra. Precisamos nos desenvolver em Deus. Mas isso parte de nós. A responsabilidade é nossa. Amém? Amém. O pastor falou um pouquinho sobre a soberania. E aí alguns, que são irmãos em Cristo, creem na soberania total de Deus. E não creem no livre-arbítrio do homem. Mas, deixa eu te falar, você é responsável também pelas suas ações. Tudo que o homem semear, Gálatas 6,6. Tudo que o homem semear, ele de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele colherá. Quem plantou? Foi você ou Deus? Fui eu. Isso é livre-arbítrio? Então somos responsáveis pelas nossas ações aqui embaixo. Amém. Somos responsáveis, irmãos, em obedecer a Deus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, olha que coisa extraordinária. Deus clama: este é o meu filho amado, a quem tenho prazer. E o prazer de Deus sobre a vida de Jesus, o que era? Vamos lá? Arrisca, irmão. Tenha medo não é pegadinha não. Isso. Não se iluda, ok? Homens, mulheres de Deus que são usados é dom, irmãos. Você conhece
nos bastidores. O que Deus enaltece? Fruto. Fruto é maior que dom. Fruto do Espírito: amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É isso que Deus vai enaltecer sobre a sua vida, se você praticou o fruto do Espírito. Não porque você foi usado, porque é Ele, irmãos. O dom é dele, irmãos. E Jesus, meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Eu quero ouvir isso. Amém. Mas Jesus, irmão, não tinha feito nada no quesito ministério. Ele não tinha iniciado o seu ministério, mas ele andava com diligência. Ele era um filho amado, obediente ao seu pai. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente é criado, pai, mãe, eu também fiz isso. A gente passa mais tempo com a mãe do que com o pai, né? Muitas vezes a mãe trabalha, mas na sua grande maioria das vezes você passa mais tempo com a sua mãe, mais do que o seu pai. E aí a criança cria uma familiaridade com a mãe, aonde a mãe manda fazer algo e o filho não faz. A mãe vai lá, disciplina. Aí diz assim: seu pai vai. E algum dos filhos diz assim: não, diga não. Deus, Pai, Jesus, Senhor. Quando o pai chega: ei, te ajeita. Pai, mas Deus é Pai, eu posso tudo. Vai nessa. Vai nessa. Vai no uba-uba. Sabe por quê? A gente ainda avançou, né? No passado, religiosidade. Isso é religiosidade, é religiosidade. Porque a gente descobriu que a religiosidade, a gente acha que pode tudo. Será? Não, irmãos. Negue a si mesmo. Amém. Negue a sua vontade. Poxa, eu estava tão afim de fazer. Não faça. Amém. Faça a vontade dele. Amém. Você perguntou a ele se você deve fazer. Se ele é o seu Senhor, você deve consultá-lo. Amém. Olha que coisa interessante. Revelação poderosa. Pai, eu devo fazer ou não? Ele vai responder. Amém. Agora obedeça. Não relute em obedecer. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Deus tem alinhado a nossa vida para um grande tempo. Só que Ele não vai usar de todo jeito, irmãos. Alinha, se arrepende, irmãos. Se arrepende, irmãos. Eu preciso negar mim mesmo. Abre lá em Gálatas, capítulo 2.
e o verso 20. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Glória a Deus. Gálatas capítulo 2 e o verso 20 diz assim: logo, já não sou eu. Quem está falando aqui? O apóstolo Paulo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Isso aqui é extraordinário. Meu Deus. O apóstolo Paulo era um homem maduro. E aí, irmãos, para refletir. Quem vive, quem prevalece na sua vida? É o Senhor ou é as suas vontades? Aleluia. Já não sou eu. Sai de cena. Amém. Sai de cena, irmãos. Ele é o centro da sua vontade. Amém. Não é Marlon, é ele. Aleluia. Quanto mais eu vou abnegando das minhas vontades, mais Deus vai me dando responsabilidades, porque Ele encontra em mim maturidade necessária para me dar tais coisas. Porque Ele não dá nada a menino, a imaturo. E o apóstolo Paulo era um homem bastante maduro para afirmar tal coisa. Ele não era menino para somente falar aquilo ao vento. Ele vivia aquilo. Amém. Precisamos, irmão, nos espelhar nele ao ponto de vivermos isso. Amém. Amém. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Glória a Deus. Ele entregou a si mesmo. Ele poderia não se entregar. Ele o próprio disse isso. Ele detinha o poder. Mas ele decidiu se entregar. Não é a minha vontade, mas é a tua vontade, Senhor. Glória a Deus, Pai. Sabe, coisas muitas vezes são empecilhos na nossa vida, coisas que estão passando na nossa vida e a gente para e perguntar para si mesmo por que isso está acontecendo. Por que essa dificuldade toda? Por que esses levantes estão se erguendo contra mim? E muito disso, queridos, é por não estarmos fazendo a vontade de Deus. E quando a gente está na vontade de Deus, irmãos, o diabo também não desiste. E ele tenta tocar nos nossos. Mas se ele te encontrar no lugar de obediência, ele não tem legalidade alguma.
Eu aprendi com um homem de Deus que o lugar de obediência é um lugar sem paredes. Você já se imaginou num lugar sem parede? Você não tem como se sustentar. Você está vulnerável à vontade dele. É dizer, bora, é você, sim, Senhor. Faça isso, sim, Senhor. Não confunda o seu pai com Deus, que você trata de todo jeito, ok? Que você diz você, quem? Não, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor, irmãos. Senhor das nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está alegre? Amém. Aleluia. Deus tem me despertado para esse tempo com relação a isso. Não busque fazer aquilo que os outros estão fazendo. Não caia nessa cilada de oba-oba. Pregue a minha verdade. Amém. Você verá os prodígios. Deus tem feito. Amém. Deus tem me dado oportunidades. Amém. Mas eu quero te dizer, existe uma palavra-chave para isso. Temor. Temor, irmãos, não é medo. Entenda isso de uma vez por todas. Não é medo de Deus, mas é respeito a Deus. É reverência a Deus. Eu não posso ter medo de Deus. Pelo contrário, eu preciso me achegar a Ele. Como é que eu vou me achegar a um ser divino que eu tenho medo dele? Não, queridos. Pelo contrário, eu tenho respeito. Amém. Eu presto reverência a Deus. Parece que é fora de moda você dizer isso. Porque a gente tem ouvido as pregações light. Eu prego, irmãos, eu prego prosperidade porque é bíblico. Ok? Eu prego cura porque é bíblico. A Bíblia é... Só que eu não posso deter um só assunto e ficar nele. Sabe por quê? Você vai ficar manco espiritualmente. O Evangelho é o todo. Amém. Não é só o novo, não é só o velho, é o todo. Amém. Amém? Amém? E a gente não pode descartar coisas que estão na palavra, porque aquilo vai de encontro, vai confrontar. Não, pelo contrário, você precisa absorver isso, se alimentar disso. Amém. Você só come um tipo de alimento? Não, né? De manhã você come aquele feijão. Não, né? O nosso corpo ele precisa de nutrientes, vitaminas, que não está em um só tipo de alimento, está em vários alimentos. Assim é a palavra de Deus, irmãos. Aqui tem vitaminas, aqui tem nutrientes, aqui tem coisas que vão confrontar você, tem coisas que vai elevar você, tem coisas que vai colocar coisas sendo geradas dentro de você. Amém. Mas eu preciso consultar ela como um todo, não só uma parte, não só um assunto, mas todo o seu conteúdo. Amém.
Jovem, quer ser usado por Deus? Ande com temor. Não tem outro caminho a não ser esse. Não caia nessa uba-uba. É temor. Temor. Porque senão, Mateus capítulo 7, verso 21, Senhor, expulsamos demônios. Curamos enfermos em teu nome. Mas o seu procedimento. Isso é dom, irmãos. Dom é dom. Deus usou a jumenta. Deus me usa. Oh, glória. Deus me aprova. Será? Essa é a grande ilusão de muitos que estão caindo por aí. Porque Deus vai derrubar muito palco. Temor, irmãos. Temor. Amém. E Deus fará proezas na sua casa, com os seus parentes. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Desfrutamos o nosso, meu cunhado, né? Se converteu recentemente. Temor, irmãos. Convido o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Se você está aqui nessa noite e ainda não confessou a Cristo, não reconheceu ainda seu sacrifício naquela cruz e deseja fazer isso nessa noite, essa é a oportunidade que Deus está te dando. Negue a si mesmo nesse momento. Faça a vontade de Deus prevalecer sobre a sua vida, para que Ele possa agir, porque Ele é Senhor.